Senhoras e senhores, agora a nossa candidata Marina Silva, que terá 25 minutos também para fazer as suas apreciações. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e quero, de um modo especial, agradecer a oportunidade desse debate. Já estive em outras oportunidades como candidata e pré-candidata e agora, pela terceira vez, retornando. Estou acompanhada aqui do deputado Miro Teixeira, também do deputado distrital Chico Leite, da coordenadora da campanha Andréa Gouveia, além de outros coordenadores de diferentes áreas da campanha. Quero cumprimentar de um modo especial, a diretoria da CNI, em nome do seu presidente, Robinson Braga de Andrade, e parabenizar por esse diálogo tão importante para a vida do nosso país, em um momento tão delicado e, ao mesmo tempo, tão estimulante, que é do debate político para a sucessão presidencial. Como eu já disse, estou candidata pela terceira vez, mas obviamente que aqui eu tenho que dizer que sou pré-candidata. Em 2010, quando eu saí pela primeira vez, nós tínhamos uma situação em que o país estava saindo de uma crise, que foi a crise de 2008, mas parecia que as coisas estavam indo bem. Em 2014, nós já tínhamos uma situação de fortes sinais de que estaríamos entrando em um processo de estagnação econômica e agora nós sabemos também de quase degradação política. Mas, infelizmente, no contexto de 2014, ainda foi possível esconder essa dura realidade que já estava se mostrando aos poucos para a sociedade brasileira, e os que foram para o segundo turno foram escondendo da sociedade esses graves sinais que agora se materializaram em uma grave crise econômica, uma grave crise política, social e principalmente de valores. A Operação Lava Jato, agora em 2018, traz uma realidade nua e crua, que sem resvalo ela mostra para a sociedade brasileira os graves problemas que estamos vivendo e que teremos que enfrentá-los. E ela fez isso sem nenhum tipo de resvalo. Portanto, essas eleições de 2018, diferentemente da de 10 e de 14, ela tem uma peculiaridade. Ela é, ao mesmo tempo, instigante e, ao mesmo tempo, preocupante. É instigante porque agora nós sabemos a verdade. Nós conhecemos a dura realidade de um país que até bem pouco tempo era o país do pleno emprego e agora tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos a dura realidade de um país que até bem pouco tempo se orgulhava de ter tirado da miséria mais de 40 milhões de pessoas. Agora, nós somos o país que, com os mais de 13 milhões de desempregados,
e os que já desistiram de procurar empregos, que estão vivendo em subemprego, nós já devolvemos para a pobreza aqueles que nos orgulhávamos ter tirado. Agora, nós sabemos a dura realidade de um país que estimulou privilégios, e a gente não precisa tergiversar sobre isso. Só do BNDES, os privilégios significaram 1,2 trilhão para aqueles que foram escolhidos a dedo para ser os campeões nacionais. Essa realidade que nós temos hoje é a verdade. Por isso, ela é instigante e, ao mesmo tempo, preocupante. É instigante porque ter a verdade é algo libertador. E preocupante porque nós precisamos decidir o que vamos fazer com essa verdade. Eu gosto muito de um provérbio chinês que diz que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos são aqueles que não aprendem nem com seus próprios erros. Infelizmente, nós, e eu digo nós, não é o nós magistral, não, é o nós mesmo, me incluindo, não fomos sábios o suficiente para evitar os erros. Mas não temos o direito de ser estúpidos. E a verdade, ela está diante de nós. A pergunta é, o que vamos fazer com essa verdade? Como lideranças políticas, como acadêmicos, como empresários, como trabalhador, como movimentos sociais, como povo brasileiro. O que vamos fazer com essa dura verdade? E eu espero sinceramente, e tenho trabalhado por isso desde 2010, para que a gente possa fazer algo bom com tudo isso. A minha vida foi sempre muito mescladas de coisas muito difíceis e coisas muito boas que foram feitas com essas coisas difíceis. Por isso que eu gosto muito da frase que diz que nós não somos o resultado e o produto daquilo que a vida fez conosco, nem o resultado e o produto daquilo que o passado fez conosco. E eu espero que tudo isso que nós estamos vivendo aqui possa um dia ser transformado em passado. Nós somos o resultado e o produto daquilo que nós fazemos com o nosso passado. E considerando que um país que tem graves problemas de corrupção, como temos hoje, à vistas e colocados com tanta dureza, envolvendo partidos, lideranças políticas, empresários, algo que não é desejável e que nem deve ser celebrado, deve ser visto com tristeza. Mas tudo isso deve nos levar àquilo que eu espero seja um grande aprendizado. E qual é a natureza desse aprendizado? Nós podemos, diante disso, ter duas atitudes. A atitude clínica de interferir adequadamente, atempadamente para resolver os problemas, ou a de não nos importarmos com isso, e aí nós vamos para além do poço, do fundo do poço, provavelmente para um poço sem fundo. Não acredito que é isso que nenhum brasileiro deseja, e nem é isso que queremos para o nosso país. Não vamos continuar reproduzindo, com certeza, a mesma visão que nos levou ao problema. Não podemos reproduzir as mesmas práticas que criaram os problemas. Se nós repetirmos a mesma visão, as mesmas práticas, com certeza teremos o mesmo resultado. Então, o grande desafio é que nessas eleições de 2018, nós podemos nos mobilizar para que o Brasil possa cumprir com aquilo que eu entendo é a escolha que devemos fazer para a vocação do nosso país, de ser um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável.
Não se consegue fazer mudanças relevantes se a gente não tiver um ideal de país. Todo mundo que tem uma empresa, com certeza, tem um ideal para essa empresa. Quanto mais para uma nação, para um povo. E o ideal que eu quero inscrever aqui é esse que acabo de mencionar. Não imagino que nenhum espectro ideológico, empresários, trabalhadores, cidadãos, acadêmicos, sejam contra a que trabalhemos para se ter um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Os vários países do mundo e as várias regiões do mundo que se desenvolveram tinham à frente um ideal identificatório e nós não podemos perder isso de vista. Eu sei que eu estou diante de um público que fez um documento sério, que pensa como a indústria deve se inserir nesse contexto e que está, com certeza, também aprendendo que a melhoria da parte deve servir para a melhoria do todo e de que um ambiente saudável é a melhor forma da gente resolver o problema das contas públicas, o problema da tributação complexa que temos e que precisa ser simplificada, os graves problemas e gargalos que têm que ser enfrentados para um setor que já representou mais de 20% do nosso PIB e que agora tem um papel que é muito aquém daquele que já teve. Eu sei que existe essa expectativa, mas nós precisamos calçar essa expectativa diante de um ideal que nos una a todos. E para que isso aconteça, para que a gente possa recuperar, inclusive, o tripé da nossa macroeconomia, com câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, que foram abandonados por uma visão que sacrifica os ganhos de décadas em função de dividendos eleitorais de poucos anos. Eu sei que esse não é um desafio de pequena monta, mas para que isso aconteça, nós temos que resolver um problema. O problema da grave crise política que estamos atravessando. Sem ela, sem a solução dela, não há como dar conta desses imensos desafios de fazer uma reforma política, de fazer uma reforma tributária, de fazer uma reforma da Previdência que melhore a Previdência brasileira, de revisitar para rever aqueles aspectos draconianos da reforma trabalhista, como, por exemplo, uma mulher trabalhar em atividades de risco para ela e para a criança durante a gravidez. Tenho absoluta certeza que nenhum de nós acha que isso é modernização das relações de trabalho, mas, com certeza, não tem uma visão de que tudo o que foi feito deva ser desprezado, assim como não tem uma visão de que tudo o que foi feito deva ser sacralizado. Acho que a própria medida provisória que foi feita pelo governo foi o atestado de que mudanças precisam ser feitas para corrigir erros, para que, de fato, se tenha a modernização das relações de trabalho atualizadas aos interesses do século XXI, da nova estruturação produtiva e de todos os desafios que temos pela frente em um país em crise como o que estamos vivendo. Esse esforço de mudanças e de transformações, como disse anteriormente, precisa resolver o gargalo da crise política. Eu sei que muitos dos senhores aqui investem muito fazendo análise de risco para evitar prejuízos para suas empresas com uma visão de se precaver contra problemas. Mas a gente não pode deixar de fazer agora uma análise que é fundamental, a análise do risco político. Quantos bilhões não perdemos em função de erros graves que foram cometidos e que resvalaram na economia,
na vida das pessoas, naqueles que hoje estão desempregados, naqueles que tiveram que parar de estudar, naqueles que hoje estão até deixando de ter esperança. Não por acaso, quase metade da população diz que não vai votar agora em 2018. Qual é o esforço que estaremos fazendo para que as pessoas voltem a acreditar que, de fato, esse país pode ser um lugar bom para se fazer um investimento, recuperando credibilidade, base de confiança para que esse investimento seja sustentável e sustentável, para que seja duradouro, e não como tem sido até agora. Resolver o problema da grave crise política é um grande desafio. E, para isso, é preciso que se crie um processo que nos leve a uma nova governabilidade. O presidencialismo de coalizão que temos hoje não dá conta mais de resolver os problemas do Brasil. Nós chegamos a um ponto que já não é mais de coalizão, é de desmoralização, de degradação. E, para isso, proponho que possamos fazer uma espécie de deslocamento para o que eu chamo de presidencialismo de proposição, onde a governança e a governabilidade não se dá com base no toma lá da cá, de distribuição de pedaços do Estado para ter a maioria no Congresso, muito menos de distribuição de pedaços do Estado para compor o governo, com partidos que não fazem o diálogo em torno de programa, mas de interesses que agora a Lava Jato está revelando quais são. Na ideia de um presidencialismo programático, a escolha dos ministros se dará com base no programa. A escolha e a constituição da maioria no Congresso se dará com base no programa. E eu fico muito tranquila para dizer isso, porque desde 2010 eu estou dizendo: se ganhar, vou governar com os melhores. Os melhores não apenas dos partidos, porque 200 milhões de brasileiros são maiores do que os 30 e poucos partidos que temos. Existe muita competência no setor privado, existe muita competência na academia, nos movimentos sociais, em todos os lugares e também dentro dos partidos. Uma visão de Estado que, em vez de ser puramente fiscalizador ou puramente provedor, mas que se coloca no papel de Estado mobilizador, ele mobiliza os melhores esforços, as melhores capacidades de si mesmo e do tecido social para estabelecer uma nova governança e uma nova governabilidade. Eu sei que os senhores estão acompanhando o que aconteceu na Alemanha e na Itália. Foram meses de diálogo e negociação para poder compor a maioria para Angela Merkel governar. E a mesma coisa o 5 Estrelas e a Liga. Mas eles fizeram um acordo programático, de forma transparente, dialogando com a sociedade, com os diferentes segmentos da sociedade. E assim constitui-se a maioria. Essa vai ser a nova base. O fim do toma lá da cá, relações transparentes, ajudar a refundar a República, esse é o novo desafio. Sem o quê? Não será possível fazer uma reforma tributária que, a partir de 4 diretrizes importantes: simplificação, porque se gasta muito com burocracia, quando se poderia ter formas mais eficientes de cobrar tributo e menos dispendiosa para as empresas. O princípio da justiça tributária, acabando com a regressividade, para que quem pode menos não tenha que pagar mais. O princípio da impessoalidade, para evitar, inclusive, a guerra fiscal e aqueles interesses que muitas vezes são predatórios e não olham para o conjunto e apenas para a parte, e com isso inviabilizam um ecossistema saudável para o empreendimento e para negócios que sejam bons para todos. Uma reforma tributária que seja capaz
de estabelecer um princípio de que não vamos aumentar tributos, mas que também não se vai fazer a demagogia de que é possível, numa crise como essa, ter redução de tributos, falando com transparência. Para isso, estamos trabalhando junto com o Instituto de Cidadania Fiscal, e acho que muitos dos candidatos estão fazendo a mesma coisa. É uma excelente proposta para ser debatida, inclusive na direção da simplificação. Tenho certeza de que precisaremos, sim, dialogar com a agenda do investimento, da inovação, da tecnologia, que percebi no documento dos senhores tem um papel fundamental para que possamos nos integrar às cadeias produtivas globais. O Brasil tem uma grande vantagem diferencial como país de renda média. Todos os países de renda média, como diz o economista Eduardo Janetti, os que conseguiram sair desse patamar foram aqueles que foram capazes ou de aumentar a exportabilidade de serviços, ou de commodities, ou de produtos da sua indústria. O Brasil, diferentemente daqueles que foram por um único caminho, pode combinar as três coisas. Pode combinar o aumento da exportabilidade de serviços, porque somos um país admirável para o turismo e tantas outras formas de serviços que a humanidade hoje demanda. Nós temos uma indústria que já foi poderosa e que pode, sim, se integrar às cadeias produtivas globais, desde que se faça o dever de casa, do Estado e das próprias empresas. Nós podemos participar desse processo com as commodities agrícolas e minerais, com base em critérios sustentáveis, para que o Brasil possa alcançar a sua prosperidade econômica e social. Todos esses esforços precisam ser acompanhados de uma agenda estratégica que considere a educação como a base para alavancar o nosso desenvolvimento. Não há como nos integrar às cadeias produtivas globais, ter inovação, sermos competitivos com uma educação em que apenas 30% das pessoas que terminam o 9º ano conseguem ler e interpretar um texto. É impossível fazer isso com apenas 14% dos jovens que saem do ensino médio fazendo operações simples de matemática. A maioria não consegue ler e interpretar um texto, não conseguem fazer operações simples de matemática. É impossível alcançar tudo isso sem um olhar para a infância, onde as crianças recebem os primeiros estímulos, onde a base de aprendizagem e a sua estrutura para aprender a aprender é formada nessa fase inicial de vida. Vamos priorizar a educação, mas vamos priorizar também segurança pública. Há um custo muito grande com segurança, em torno de 5% do PIB. Se investíssemos mais em educação, não precisaríamos investir tanto em segurança pública. Para isso é fundamental que se tenha um Plano Nacional de Segurança Pública, onde se dê ênfase àquilo que todos os especialistas estão dizendo. É foco em tecnologia, em inteligência, para ter abordagens mais adequadas e com resolutibilidade nas manchas de criminalidade, integração das polícias, investigação de ciclo completo e não permitir que o crime organizado comande de dentro dos presídios a criminalidade aos olhos dos governantes, com uma ação integrada de governo federal, estadual e municipal. Teremos que fazer o grande esforço de fazer com que o nosso país possa, a partir do dia 1º de janeiro, estabelecer um novo patamar de prioridades para que a gente recupere a nossa economia, volte a ter investimentos, volte a ter um país que sonha em melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos e das suas cidadãs, onde o ambiente favorável possa significar
o desenvolvimento de todos, mas também o desenvolvimento de cada um. Porque o que faz a diferença é ter uma sociedade estimulada para empreender. E, nesse sentido, o empreendedorismo diversificado, de grandes, pequenos e médios. E uma coisa importante, hoje as comunidades das periferias, das situações de vulnerabilidade também querem empreender. Eu fico imaginando que aquele 1,2 trilhão que foi destinado aos campeões nacionais, para a gente ver o que está acontecendo, se fosse destinado ao desenvolvimento de startups, desses jovens criativos, dessas comunidades pobres, para fazer o seu pequeno empreendimento, com certeza teríamos menos violência, teríamos o início de uma cultura empreendedora, aonde a sociedade brasileira lança mão das suas melhores capacidades para o desenvolvimento sustentável. Eu agradeço a oportunidade de poder discutir com os senhores essas ideias e, pela terceira vez me colocando como candidata à presidência da República, eu insisto, a gente até se mobiliza para fazer as coisas e elas são necessárias, mas o mais importante é estarmos mobilizados em cima de princípios de valores para fazer aquilo que é imprescindível. Ter um país economicamente próspero, socialmente justo e politicamente democrático. Muito obrigada. Senadora, agora a senhora pode, por gentileza, sentar-se. Vão ser feitas as 3 perguntas, 3 empresários. Por favor. Seguindo a dinâmica do diálogo da indústria com os candidatos à presidência da República, teremos a primeira pergunta feita por Eduardo Navarro de Carvalho, presidente da Telefônica Vivo. Bom dia, senadora. Muito obrigado aqui pela oportunidade de fazer uma pergunta à senhora. O setor da empresa no qual eu tenho a honra de presidir a Vivo, o setor das telecomunicações, talvez foi o setor que tenha passado pela maior transformação do país nos últimos 20 anos. Por coincidência, agora nesse mês de julho, se completam 20 anos da privatização da Telebrás. E na avaliação nossa, nesses últimos 20 anos, houve uma enorme transformação em função de entrada de capital privado, foram quase 800 milhões investidos nos últimos anos, um modelo regulatório adequado, com a Lei de Telecomunicações de 98, e agência regulatória independente. Evidentemente, há melhoras, ou seja, uma série de melhoras, a lei nossa ficou ultrapassada, mas é inegável que essa combinação no nosso setor fez com que telefones, que há 20 anos atrás custavam $5 mil, geravam fila de espera, hoje existem mais celulares do que brasileiros. Falei, como eu comentei, o marco ele ficou antigo, o que valeu para os últimos 20 anos, para a gente não vale para os próximos 20. A nossa legislação hoje ainda é muito baseada em telefones públicos e menos em internet. Então, a pergunta que eu faço para a senhora é: a senhora acredita que essa combinação de capital privado, marco regulatório adequado e agência independente é um modelo adequado para que o país possa solucionar os seus graves problemas de infraestrutura? E que em setores em específico a senhora acha que isso deveria ser acelerado? E no caso específico das telecomunicações, como é que nós podemos sair do mundo do telefone público e para ir para o mundo da conectividade, que é a ferramenta necessária e indispensável para a indústria 4.0 e para a revolução digital? Muito obrigado. Bem, primeiro, obrigada pela pergunta. Eu tenho a clareza de que tivemos um grande avanço quando melhoramos a qualidade das telecomunicações e das comunicações no Brasil, e, obviamente, que essa integração a que se referiu deu uma grande contribuição para que isso acontecesse. Não preciso aqui repetir das filas que tínhamos antes para adquirir um telefone comum. No entanto, é preciso que a gente olhe na perspectiva do aperfeiçoamento desse mecanismo de combinação entre o investimento privado, o capital privado, as agências reguladoras independentes e o marco regulatório
adequado. E eu digo adequado que seja bom para o empreendedor e bom para a sociedade que vai receber o serviço, porque, em muitos casos, nós conseguimos o bom resultado, mas ainda precisamos aperfeiçoar muito em relação a outros aspectos, que nem sempre o atendimento é à altura daquilo que é a demanda da sociedade. E hoje devemos ficar atentos, inclusive, para aquilo que foi concebido nas agências reguladoras, que é a sua independência em termos políticos e ser mais focada na sua capacidade técnica. Hoje nós estamos vivendo um processo de politização e partidarização que aos poucos vai entrando também nas agências reguladoras. E isso precisa ser observado para que, de fato, possam cumprir o seu papel. Em relação aos setores que devem ser priorizados para que se continue esse processo virtuoso, com aquela observância que me referi antes, de que seja bom para os empreendedores e bom para a sociedade, que terá como resultado o serviço ou o produto, não é? O setor de transporte, de portos, de aeroportos e infraestrutura, em vários segmentos. Nós temos hoje, na saúde pública, os planos de saúde que são complementar, mas estamos vivendo uma situação de caos, por exemplo, tanto na saúde pública, né, quanto na saúde privada, e as agências reguladoras com muita dificuldade de dar conta desse imenso desafio que é prover saúde de qualidade para aqueles que buscam um plano de saúde, por exemplo. É possível ter parcerias entre o público e privado, é possível fazer as concessões privadas, desde que se tenha, de fato, um marco regulatório que seja capaz de possibilitar o retorno justo e adequado para aqueles que são concessionários e, ao mesmo tempo, capacidade de fazer com que as regras sejam cumpridas para o atendimento correto da sociedade. Hoje nós temos um grave déficit em infraestrutura. O Brasil vive a necessidade de mais e mais investimento. Nós temos a necessidade de prover à sociedade na parte de saneamento básico. A maior parte da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. Quando eu fui ministra, desenvolvemos um programa que era a compra pelo esgoto tratado, que infelizmente não foi levado adiante, e eu consigo perceber inúmeros espaços em que é bem-vindo, né, o suporte da iniciativa privada e a ação do Estado ficar mais voltada para segmentos estratégicos de interesse da sociedade que só o Estado pode prover, não é? A gente busca muito um ambiente saudável para o desenvolvimento, a prosperidade, o investimento, o empreendedorismo, mas para que isso aconteça, é preciso que o Estado faça um grande investimento. É impossível investir a iniciativa privada ter sucesso quando o Estado não investe em segurança pública, quando não dá provisão de educação de qualidade, de saúde, de transporte, moradia adequada. Portanto, o ambiente favorável ao empreendedorismo não é ausente de investimento público, e esses investimentos públicos são feitos pelo Estado com o dinheiro do contribuinte, além de outros aspectos que é perfeitamente possível essas parcerias. Agradecemos a resposta da candidata Marina Silva. Lembrando que são 5 minutos para a resposta. Teremos agora a segunda pergunta, feita por Paulo Afonso Ferreira, vice-presidente da CNI e diretor-geral do IEL. Muito bom dia a todas e a todos. Senhora candidata, muito obrigado pela sua presença. Segundo o relatório de Competitividade Brasil 2017-2018, publicado pela CNI, entre 18 países pesquisados, o Brasil é o último colocado no fator disponibilidade e custo de capital. As taxas de juros são altíssimas no Brasil,
não apenas por conta da política monetária, mas por razões estruturais. Estamos vendo um volume enorme de desempregados, dificuldade na obtenção de crédito, redução nos investimentos, empresas de vários segmentos encerrando atividades. Isto afeta a economia brasileira, enquanto que o sistema financeiro brasileiro está com resultados extraordinários, conforme relatórios divulgados em relação ao primeiro trimestre de 2018. Há um desequilíbrio entre o sistema financeiro brasileiro e o resto da sociedade. Esta é uma anomalia que precisamos enfrentar com determinação. Como a candidata vê esse desequilíbrio e qual a sua visão sobre o problema dos spreads elevados no Brasil? Como desenvolveremos um sistema financeiro eficiente, competitivo e justo? Nós defendemos que o sistema financeiro tem que ter resultado, sim, é fundamental. Agora, o que nós estamos pensando e estamos vendo, todos nós estamos sentindo na carne, é esse desequilíbrio que está acontecendo e que está afetando o país como um todo. Qual que é a solução que a senhora tem? Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, é fundamental que, de fato, se tenha juros que não sejam tão elevados para que se possa estimular o investimento, o empreendimento. Numa situação em que especular com o capital é mais favorável do que investir para gerar empregos, é claro que uma boa parte vai por aquilo que aparentemente é o caminho mais fácil. Para que se chegue a esses resultados, é preciso que se tenha também investimentos e um esforço por parte do Estado. Hoje, em uma situação de completo desequilíbrio fiscal, com déficit público elevado como temos, e para isso é preciso que se tenha uma ação voltada para ter, sim, redução de gasto público, redução de juros, controle de inflação, porque é isso que cria um ambiente favorável para o investimento. Voltar e recuperar credibilidade para que venham os investimentos e que sejam investimentos saudáveis, duradouros, é uma forma de reduzir, sim, taxa de juros e evitar com que se tenha essas anomalias. É claro que nós vivemos em um ambiente econômico que não são apenas os fatores internos que possibilitam esse ambiente saudável. Nós estamos vivendo uma situação em que a elevação dos juros americanos cria também desequilíbrios que nos desfavorecem. Nós temos uma situação em que o Brasil não fez o dever de casa quando deveria ter feito, e agora que o mundo está crescendo e que está em um patamar favorável a eles, nós não estamos em condição de acompanhar esse bônus do crescimento econômico global. E estamos pagando um preço alto. Temos hoje uma situação externa ainda, em que o protecionismo que vem sendo praticado pelos Estados Unidos, criando uma situação difícil na relação com a China, acaba também criando situações difíceis para nós, mas há um dever de casa que o Estado precisa fazer. O controle do gasto público, os investimentos saudáveis em infraestrutura, termos cada vez mais incentivos para ter uma economia viva, que é capaz de fazer jus às suas melhores possibilidades na agricultura sustentável, e temos grandes potencialidades para fazer isso, criar um novo ciclo de prosperidade, onde os investimentos estejam alinhados com aquilo que está acontecendo no mundo. O Brasil precisa discutir qual é a natureza da sua matriz energética, e isso pode sim criar um novo ciclo de prosperidade, o que facilita sairmos da crise que estamos vivendo, ter novos investimentos e diminuirmos com isso o déficit público e sermos capazes de controlar uma situação como essa. Obviamente que para isso precisamos tratar as instituições financeiras com
a autonomia necessária. E quando eu digo autonomia, não digo que seja institucionalizar essa autonomia, mas que não se faça uso político das instituições financeiras. Tudo isso leva a um ambiente saudável em que se controla a inflação, se reduz juros e favorece o investimento. Passaremos agora à terceira pergunta, que é a pergunta da plateia, em que os senhores e as senhoras terão que votar no aparelhinho que está anexado à sua cadeira. Farei a leitura das perguntas após a projeção. As senhoras e senhores terão 30 segundos para escolher opção A, B ou C. Opção A da pergunta 3. A política industrial é instrumento utilizado por muitos países. Qual é a sua visão sobre o uso de política industrial no Brasil e o papel da indústria? Quais mecanismos o governo pode utilizar para o desenho de uma política industrial que aumente a competitividade e concorra para a transformação estrutural? Opção B. A modernização trabalhista realizada pela Lei 13.467 de 2017 está em vigor há quase 8 meses. Apesar do curto tempo, há resultados positivos. Qual sua posição sobre a modernização trabalhista da Lei 13.467 de 2017? Quais as suas propostas para avançar na modernização das relações do trabalho? Opção C. A segurança pública cresceu de forma expressiva como preocupação dos cidadãos e das empresas. Qual o seu diagnóstico e a agenda para superar esse grave problema? As senhoras e senhores têm 30 segundos para a votação. Já teremos a resposta. A opção B foi a vencedora. A opção B, a modernização trabalhista, realizada pela Lei 13.467 de 2017, está em vigor há quase 8 meses. Apesar do tempo curto, há resultados positivos. Candidata, qual sua posição sobre a modernização trabalhista dessa lei e quais as suas propostas para avançar na modernização das relações de trabalho? 5 minutos para a resposta. Acredito que falei brevemente sobre a minha visão da reforma trabalhista e acho que, de fato, há necessidade de uma modernização da legislação trabalhista brasileira. Na época em que ela foi pensada, boa parte dos problemas que temos hoje, sobretudo da reestruturação produtiva, não estavam colocados. Nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial e cada vez mais as relações de trabalho vão ficar completamente diferentes daquilo que nós conhecíamos no passado. No entanto, a reforma trabalhista que foi feita, no meu entendimento, ela carece de algumas mudanças e de uma revisão para, de fato, significar essa modernização. Tivemos alguns resultados que estão sendo celebrados, como, por exemplo, a diminuição da grande quantidade de processos, que não é desejável, não é bom nem para o trabalhador, nem para o empregador, termos milhões e milhões de processos que levam um custo muito grande para as relações de trabalho. E as estatísticas mostram que houve, sim, uma redução. No entanto, ainda é cedo, porque com a insegurança jurídica criada pela forma atabalhoada com que foi feito o debate no Congresso, não reparando os erros que depois houve uma tentativa de reparo com a medida provisória, é possível que uma grande quantidade de processos tenham ficado nas gavetas dos advogados.
e que só agora eles possam voltar à tona. Eu só estou fazendo uma observação para que a gente trabalhe com um dado de realidade antes de achar que isso já é um resultado líquido e certo, ainda que tenhamos que celebrar essa diminuição. Um outro aspecto importante é que a reforma trabalhista tinha como sinalizador a questão de aumentar os empregos, coisa que ainda não se efetivou, claro que também em função do baixo investimento que se tem numa situação de dificuldade em que provavelmente a credibilidade e a segurança para investir só se terá a partir de um governo democraticamente eleito a partir de 2018. Mas, mesmo assim, esse resultado ainda não aconteceu e, obviamente, que não poderia ser só em função das questões trabalhistas. Temos o desafio de trabalhar a questão da segurança jurídica e, com a situação que voltamos a ter com a medida provisória, não acredito que ela ficou resolvida. Portanto, precisará ser revisitada. Revisitada no aspecto do que diz respeito a uma mulher trabalhar em situação insalubre, desde que tenha um atestado de um médico, revisitada em relação ao horário de trabalho de apenas meia hora, revisitada no que concerne a outros aspectos que, no meu entendimento, pode dificultar o acesso à justiça. E, para isso, é preciso que se tenha formas mais simplificadas, com pequenos processos, em relação às custas trabalhistas e os honorários advocatícios. Hoje já existem estudos que demonstram que há um arrefecimento das pessoas mais pobres por medo de pagar custas e honorários advocatícios. Poder-se-ia estabelecer que até um salário mínimo, 2 salários mínimos, isso seria dispensado. E, com isso, se tiraria esse peso da reforma trabalhista. Não acho que ela deva ser revogada, acho que deva ser revisitada para corrigir essas injustiças que foram cometidas e que já haviam sido reparadas em parte com a medida provisória. Vamos ter que trabalhar muito para que novas formas de relação de trabalho, para aumentar a formalidade da grande quantidade que está hoje na informalidade, possam favorecer, sem precarizar, as relações de trabalho. Senadora, muito obrigado. A senhora tem mais 5 minutos para suas considerações finais. Bem, mais uma vez eu quero agradecer e parabenizar os organizadores por esse importante evento e a possibilidade de que se possa discutir temas que são importantes para o setor. Tenho absoluta clareza de que o enquadre desse debate, desse diálogo, não é apenas voltado para as necessidades específicas da indústria brasileira, mas sei também que é fundamental atentar para as especificidades, porque, afinal de contas, é um setor importante, estratégico, sem o qual fica muito difícil imaginar que o Brasil possa se tornar um país desenvolvido que ultrapasse as dificuldades que temos hoje em relação aos países emergentes do mundo. Então, pensar um ambiente para que a indústria brasileira possa recuperar sua capacidade de investimento, modernização, visando gerar trabalho, renda, novos produtos, materiais e melhorar cada vez mais o ambiente de investimentos do nosso país, é fundamental. No entanto, eu insisto na ideia de que temos um grande dever de casa, porque boa parte das boas ideias que temos
e que generosamente a sociedade, através das suas organizações, sejam elas da sociedade civil, de organismos empresariais, dos diferentes setores da sociedade, disponibilizam aos governos, elas esbarram exatamente no ambiente tóxico da política. O Brasil não está na situação em que está porque tivemos um terremoto, um maremoto ou uma guerra. O Brasil está na situação em que está porque foram tomadas decisões políticas equivocadas. E, para isso, é fundamental que as decisões políticas certas nos levem para um novo patamar, aonde o ambiente para empreender seja fruto da ação de um Estado que, no meu entendimento, em vez de apenas fiscalizador e apenas provedor, seja o Estado mobilizador. O Estado que é capaz de fazer como o treinador de um time de futebol, que dá o melhor de si para que o coletivo possa se desenvolver e, com isso, cada um poder oferecer o que há de melhor como indivíduo. É isso que a gente precisa para que o nosso país possa sair da situação difícil que está vivendo. E eu sei que o grande desafio hoje, para além das propostas que muitos estão apresentando, eu tenho visitado instituições da área de segurança pública, o movimento Todos pela Educação, o Centro de Cidadania Fiscal, agora aqui com os senhores, vendo o documento que apresentaram, eu sinto que nós estamos avançando, indo para além da velha lógica do farinha pouco, meu pirão primeiro, e indo para o espaço de ver integradamente, de forma sistêmica, os problemas que podem favorecer a todos. Eu sei que a sociedade é rica de possibilidades e de propostas para ajudar a melhorar o nosso país. E já fez isso em tempos passados. O programa de combate à miséria, com o Bolsa Família, que, se eleita, irei manter e aperfeiçoá-lo rumo à inclusão produtiva, foi uma contribuição da sociedade, através do Betinho e do bispo D. Mauro Morelli. O programa que nos levou, o processo que nos levou a ter um sistema único de saúde, que atende a todos os brasileiros, ainda que em situação precária, por ter sido degradado e não aperfeiçoado, foi uma contribuição da sociedade brasileira através de médicos, sanitaristas e tantos outros movimentos. Na área ambiental, foram contribuições da sociedade brasileira que nos levaram a patamares de sustentabilidade a ponto de fazer com que o Brasil hoje possa participar do desafio da redução das emissões para mudanças climáticas em pé de igualdade com países até mesmo desenvolvidos. Foram grandes essas contribuições. E, olhando para o documento dos senhores, eu também encontro inspiração e propostas concretas para o aperfeiçoamento das políticas nesse momento. Mas tem um dever de casa para ser feito, que é melhorar a qualidade da política, do ambiente político. E isso somente os cidadãos e as cidadãs brasileiras poderão fazer. Não dá mais para acreditar que um país cindido é melhor do que um país unido. Não dá mais para continuar na lógica da oposição que só vê defeitos, mesmo quando existem acertos que devem ser preservados. Não dá mais para querer mudar e não mudar. O Brasil tem o compromisso agora de pôr um fim à ideia de que, mantendo os que recriaram o problema, nós vamos resolver o problema. É preciso experimentar, a partir da experiência concreta, uma nova forma de governo, uma nova forma de governar. Não com base no toma lá da cá, como disse anteriormente, mas com base em um programa. Um programa que é capaz de ouvir a sociedade, um programa que é capaz de ouvir os empresários e os trabalhadores. Muito obrigada.